A Igreja Batista Palavra da Cruz, em São José do Rio Preto, oferece Mensagem da Cruz. Nós queremos te pedir que, por tua graça, tu nos dês a revelação mais íntima da pessoa do Senhor Jesus. Eu sei que nós podemos chegar na tua presença pelo véu rasgado, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. E por causa dele, nós te pedimos que tu fales aos nossos corações esta noite. Que em tudo Cristo seja glorificado. Tu tiras os impedimentos necessários e os impedimentos que vêm obstaculando a transmissão via internet. E também aqueles obstáculos humanos próprios da nossa finitude. Concede-nos a graça de conhecer de perto, na intimidade, a pessoa do Senhor Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. O apóstolo começou um pouco antes, falando assim: se, no capítulo 2, no verso 20, se morrestes com Cristo, para os rudimentos, chega no capítulo 3, ele diz: portanto, se ressuscitastes juntamente com Cristo, se morrestes com Cristo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que se manifesta como a vossa vida, e quando ele se manifestar como vossa vida, então vós vos manifestareis com ele em glória. Nesse ponto ele começa e diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele cita uma série de aspectos da natureza terrena: prostituição, impureza, lascívia, desejo carnal, maligno, avareza, idolatria. E vai chegando. E chega aqui no ponto: agora, porém, despojai-vos, verso 8, igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver o quê? Grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos.
Esse é o feixe. Cristo é tudo, em todos. A suficiência de Cristo. O ser humano, ele está contaminado de uma coisa que eu gosto dessa palavra, teomania. Gosto dessa palavra. Ela é composta de teo, Deus, e mania, uma espécie de obsessão, de loucura, de desejo incontrolável, mania de ser Deus. Este veneno que a serpente inoculou lá no jardim. É como ser um desejo de onipotência que existe dentro do homem. De autonomia, de autocoroação, de independência. Todo ser humano já nasce envenenado com estes desejos. Você não precisa, como disse o Ernie a respeito do Benjamin, o filhinho dele que já trazia a desobediência com 1 hora de nascido. Também nós trazemos esta possessividade. A primeira palavra que a criança aprende, aforante, mamãe, é meu. A posse, o desejo de controle, de dominação. Essa é a nossa história. Nós somos uma raça que gosta de palco, gosta de passarela, gosta de evidência, de coluna social, do nosso nome distinto. A gente gosta. Às vezes a gente finge que não gosta. Lá no fundo, quando dá uma chancezinha, a gente sente bem, me valorizaram, chamaram. Aquele esqueceram de mim é uma coisa horrível. Nós gostamos. O pecado torna o homem muito autocentrado. O ensimesmamento, que é a doença de mim mesmo. Nós somos muito dessa nossa filosofia de vida, aqui, comigo. E o oposto, o lado negativo desse retrato é a vitimização, para chamar a atenção. O coitado. Aquela pessoa que se encolhe muitas vezes, mas que não é bem uma forma de sair do palco, é uma forma de entrar no palco com outra cara. A vítima. É terrível. É terrível isto. A teomania infesta todas as áreas da existência. E a mais complicada manifestação teomânica é exatamente no aspecto da espiritualidade. Às vezes a gente, na humildade, pessoa muito humilde, você tem a preocupação com ela. Eu já contei para aqui, para as pessoas da igreja, conhecem muito bem aquela história do pastor, que era o the best em humildade. O mais humilde. A igreja deu um broche para ele. Aquele brochinho ele prendeu na lapela
No domingo seguinte ele apareceu na igreja com o broche, o mais humilde, e a igreja tomou. Porque a humildade é uma qualidade que aquele que tem não pode saber que tem, porque se ele souber, ele fica orgulhoso da sua humildade. E é um perigo. É um perigo. A nossa arrogância é muito grande. Jesus foi tentado em 3 áreas. Quais foram as 3 áreas em que Jesus foi tentado? Vocês se lembram? Ele foi tentado nas suas necessidades físicas. Ele estava com fome. E Satanás ofereceu uma chance para ele manifestar o seu poder transformando pedras em pães. Ele foi tentado nas suas necessidades psicológicas, as suas necessidades almáticas, de alma. Sobe aqui, pula, faça um espetáculo e todo mundo vai te aplaudir. Você será reconhecido. E ele foi tentado na questão da glória. Estes reinos todos me foram entregues e eu te darei, se prostrado me adorares. São as necessidades espirituais. Mas nas 3 necessidades, ou nas 3 áreas, o Senhor Jesus venceu cada nocaute, cada round com um nocaute certo. E venceu a Satanás. Mas nós, muitas vezes, caímos nessas tentações das necessidades físicas, da necessidade exibicionista da nossa alma e das necessidades espirituais, até querer mostrar que nós somos mais espirituais do que os outros. E esse é o maior perigo. Quando nós nos achamos melhores. Já estamos mais maduros. A Anésia disse aqui no início que ela se sente tão rasa e com uma necessidade tão profunda. E eu fiquei pensando ali e eu estou me sentindo ainda mais. Gosto muito desta oração. Uma oração que foi feita por um cristão da Idade Média, que ele diz assim: do medo que me separa da verdade, da preguiça que se contenta com meia verdade, da arrogância de achar que conheço toda a verdade. Ó Deus da verdade, livra-me. Do medo que me separa da verdade. Muitas vezes nós temos medo da verdade. E a gente fica tratando com determinadas coisas assim, apalpando, para não desagradar pessoas. Quando a gente se contenta com a meia verdade. Por exemplo, Cristo morreu por nós. É verdade? É verdade. Mas isso não é a verdade toda. A verdade toda é que Ele, ao morrer por nós, nos levou a morrer com Ele. A morte dele foi substitutiva, mas também foi inclusiva. Nós fomos parceiros daquela morte. E pregar um lado é verdade, mas pregar o outro é omissão. Não pregar o outro é omissão.
E nós temos visto hoje num cristianismo que enfoca apenas o lado objetivo da morte de Cristo, mas subtrai o lado subjetivo da nossa experiência. E com isto, nós roubamos a verdade. É verdade que Cristo morreu por nós, aleluia. Mas é verdade também que nós morremos com Ele. E isso tem sido muito enfocado. Hoje o irmão Dino bateu nesse assunto de Romanos capítulo 6, mostrando o lado inclusivo de nossa morte com Ele. E nós não podemos omitir a suficiência de Cristo. Ele é totalmente suficiente e totalmente eficiente, realizando uma obra plena, total. Então, queridos, nós precisamos ser tratados. Por quê? Porque joio e trigo é muito parecido. Joio parece trigo. Quando nós estivemos lá em Israel, eles nos mostraram uma plantação que tinha joio. E eu fiquei admirado com a semelhança do joio. Mas tem duas coisas que o joio não faz. Ele não tem grãos no cacho. E a outra coisa é que ele se enraiza muito na terra. Ele não solta as raízes. Ele fica grudado na terra. O trigo, quando amadurece, fica fácil de arrancar. Você tira, porque ele já está querendo ir para o outro lado. Mas o joio não, ele fica agarrado com a terra. Como é que a gente vai saber que uma pessoa é joio ou trigo? A gente vai caminhar um pouquinho. Duas coisas muito semelhantes: humanismo e cristianismo. Tem muitas coisas do humanismo que são bem parecidas com o cristianismo. Aqueles gestos humanitários de cuidado com as pessoas. Mas uma coisa que eu quero fazer uma pergunta: para quem vai a glória no resultado final? Quem vai receber a glória? O homem ou Cristo? Nós falamos isso lá no acampamento ligeiramente, só um pouquinho mais agora. Pedro, na porta formosa do templo, foi abordado por aquele homem que estava carente, pediu uma esmola. Ele disse: não tenho, mas tenho. Não tenho nem prata nem ouro, mas tenho, e o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem saiu pulando, gritando. Multidão correu para cima de Pedro, olhando para ele, e ele disse: por que vocês estão olhando para mim? Vocês estão achando que foi alguma virtude minha que aconteceu isso? Não, não tenho nada a ver com isso. Isto foi o nome de Jesus que deu fé a este homem, e ele creu, e aconteceu isso. O que foi que Pedro fez? Ele foi o canal, ele foi o cano, onde a água do Espírito agiu, mas ele sai de cena e põe a glória no Senhor. Mas esta glória, ela é feita no coração, no interior, porque eu posso dizer para você: não, glória ao Senhor, Deus me usou, mas glória, mas lá no fundo, lá dentro, eu estou reivindicando alguma coisa. Roy Hession, um escritor inglês muito precioso,
Ele escreveu um livro chamado Queríamos Ver a Jesus. Aquela pergunta preciosa dos gregos, queríamos ver a Jesus. E ele tem um ponto muito interessante quando ele fala: você quer saber se realmente uma pessoa está trabalhando, está servindo ao Senhor? Tire dela o ministério e veja qual é a reação que ela vai ter. Se ficar amargurada, murmurante, crítico, não era ao Senhor que estava servindo, mas sim aos homens. Isso é humanismo, com cara de cristianismo. O humanismo procura alisar as pessoas como Absalão fazia, roubando o coração do povo para ele, tirando o coração do povo do rei e roubando para si. Isto é procedimento humanista. Vai visitar a pessoa, alisa a pessoa, cuida da pessoa, para que a pessoa faça parte do seu sistema, do seu partido político, religioso, não para Cristo. E isso acontece muito. E nós precisamos ser desconstruídos para que tudo que nós viermos a fazer tenha um único objetivo: a glória do Cordeiro. Porque senão nós vamos nos perder nessas questões religiosas. O irmão Ernie hoje falou de: você nunca se refira à igreja como minha igreja. Esse possessivo não cabe à igreja de Jesus Cristo. Ela não é sua, ela não é minha, ela é de Cristo. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna, mas Ele não nos deu a igreja. A igreja dele. E Ele que vai edificar a sua igreja. E tem 3 características muito importantes para que o discípulo de Jesus Cristo seja discípulo de Jesus Cristo. Vamos ler então capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dizia a quantos? A todos. Dizia a todos: se, desde que alguém queira, se alguém quiser. Por quê? Quando os mouros, quando os árabes chegaram na Península Ibérica, eles usavam uma adaga, aquela faca de 2 gumes. No Velho Testamento ela era usada pelo sumo sacerdote para esfolar o animal, aquela adaga. Os mouros fizeram a conquista da Península Ibérica, Espanha, Portugal. Então eles tinham um processo evangelístico extremamente positivo. Ele punha a adaga no pescoço do camarada e dizia: ou crê ou morre. Qual a chance? A evangelização mais eficaz. E a Península Ibérica tornou-se totalmente árabe ou muçulmana. Só que por fora, por dentro não.
Nós temos grandes revoluções acontecidas na Espanha e em Portugal naquele período. Porque você não pode convencer o coração. Mas a Bíblia não faz isso. Mas se alguém quiser, o custo é um só. Primeiro, vamos lá. Primeiro, negue-se a si mesmo. Esta é a palavra. Nós vivemos hoje na era da necessidade da autoestima e da aceitação. Nós precisamos nos aceitar. Um professor da universidade aqui na nossa cidade veio conversar comigo. Ele tinha um comportamento enrustido de homossexualismo. E ele queria que eu tivesse a condição de aprovar o seu comportamento. Porque ele encontrou um profissional aqui na cidade que disse que ele tinha que aceitar-se. Eu disse, mas a minha Bíblia começa dizendo, Jesus, se você quiser ser discípulo de Jesus, você precisa negar-se a si mesmo. Não é aceitar-se, porque nós não temos nada aceitável de nós mesmos. Nós somos inaceitáveis. E tampouco podemos aceitar a Cristo. Foi Ele quem nos aceitou. Nós o recebemos, porque são duas coisas diferentes. Eu tenho batido muito nisto aqui com a nossa comunidade sobre este ponto. Aceitar e receber são duas palavras que são muito parecidas, mas são bem diferentes. Por exemplo, você aceita o mendigo recebe esmola, não aceita esmola. O político não recebe propina, aceita propina. Qual é a diferença? O mendigo não tem jeito, ou ele recebe, ou ele morre. E o político podia não receber a propina. Ele podia não receber, porque se ele aceita a propina. Ele aceita. O mendigo recebe, o político aceita. Uma pessoa está lá, sofreu um acidente, veio um carro, bateu nela, está lá no carro, a moto no chão, ele sangrando. Chega a ambulância, chega como é que chama esse negócio aqui? O SIAT. Chegou o SIAT, desce o médico e diz assim, vamos cuidar disso. Não, eu não aceito. O que é isso? Eu nunca vi falar isso. Eu estava lá no estado do Rio, na praia, e tinha um salva-vidas, um bombeiro. E eu perguntei, senhor bombeiro, o senhor já salvou muitas pessoas? Ele disse, já. O senhor já salvou uma pessoa que não quisesse ser salva? Ele disse, não. O senhor já foi buscar alguma pessoa lá dentro do mar que está morrendo afogada, que não quisesse ser salva? Ele disse, até os suicidas, quando você vai salvar, ele quer ser salvo. Que o suicida naquela hora, ele queria se matar, mas ele não queria se matar, ele queria tirar o problema dele. Quando veio a situação, ele se lembrou disso, aí o cara tira ele de lá. Essa expressão aceitar Jesus foi inventada por um advogado americano chamado Charles Finney. Ela não existe na Bíblia, ela não existe na história da igreja, ela foi colocada e nós inventamos que achamos que você tem que aceitar. Foi Jesus que nos aceitou, foi Deus o Pai que nos aceitou em Cristo. Agora nós recebemos os benefícios disto como algo irrecusável da graça de Deus. A graça. E nós recebemos os benefícios.
E são extraordinários, mas são muito parecidos o humanismo e o cristianismo. E muitas vezes nós temos, olha, vamos falar aqui a verdade. O culto em geral, nas nossas igrejas, ele é totalmente antropocêntrico. Os hinos são para o nosso deleite. A música é para nós. Não é para a glória de Deus. Não é para exaltação ao Cordeiro. É glória para mim, glória para mim, glória para mim. É uma música que vem para o nosso agrado. Não, no Velho Testamento havia um coral de 12 pessoas a cada hora. Durante 24 horas havia corais cantando diante do trono de Deus. Para quem este coral cantava 2, 3 horas da madrugada? Quem estava lá? Me conta. Para quem era? Para o Senhor. Mas nós mudamos. O umbigo hoje é nós. O fulcro somos nós. É para o nosso bem. Isso é humanismo. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Está voltada para nós. Para o nosso deleite. Para a nossa inspiração. Que culto maravilhoso. Fiquei todo arrepiado. Meu amigo. Às vezes no culto do Senhor nós estamos debaixo de grande pressão. E o Dino disse, às vezes nós estamos gemendo no nosso espírito. O espírito nos leva a gemer. E ainda profunda comunhão com Deus, o Pai, e com o Espírito. Então, queridos, nós temos que verificar, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Não. Tome a sua cruz. Dia a dia. A cruz é muito parecida com o maná. O maná tinha que ser apanhado todo dia. Senão ele estragava, só na sexta-feira, para o descanso do sábado. O maná era dia a dia. E a cruz é dia a dia. E mais ainda, é sempre, é diuturna. É um levar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o siga-me está aqui. Às vezes nós temos que cutucar a pessoa. Eu falei lá, qual é a diferença entre Minhocuçu e Jararaca? Um encolhe e a outra ataca, né? Até rimou. O Minhocuçu você pega, corta ele, vira... A Bíblia, você já pescou com Minhocuçu? Já. Você já foi mordido de Minhocuçu? Não. Não é. Minhocuçu parece uma cobra. É um minhocão. Mas pega uma tirapeia. O que é uma tirapeia? Uma jararaquinha pequenininha, linda. Linda. Mas o nome já é tira-a-peia. Porque os cavalos antigamente, eles prendiam do pé para a mão, para ele não andar, era na solta, nas caravanas do Brasil, bandeirantes, não tinham roças. Então prendia aqui, o animal andava assim. Para não andar muito rápido, fazia uma peia. Na hora que aquela jararaquinha picava, podia tirar a peia, porque ela não andava mais, morria ali. Pequenininha, linda, uma maravilha de beleza. Mas um veneno só perde para o veneno do homem.
Porque o veneno da língua do homem é mais mortal do que a áspide cuspideira, do que uma crotálicas terríficas, do que uma botrópica, do que uma laquésica. Ai! Hoje eu achei veneno aqui para valer. Eu tenho muito mais medo do veneno da minha própria língua do que do veneno de uma cobra. E tem muito mais gente aleijada, deformada, por causa de palavras malditas, do que gente picada de cobra. Às vezes são pais, às vezes são maridos, às vezes são patrões, e assim por diante. Aí esta obra de Deus tem que ser assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Porque ele precisava nos crucificar naquela cruz, juntamente com ele, para que nós morrêssemos e nós pudéssemos ter a suficiência de Cristo em toda a nossa deficiência. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente esses 3 pré-requisitos para ser discípulo de Jesus: negar-se, tomar a cruz dia a dia, segui-lo. Isto implica, em Lucas capítulo 14, verso 26, que nós precisamos ganhar essa dimensão de amar menos os nossos amados e queridos parentes. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aborrece, alguns tradutores preferem usar a expressão amar menos. Aquele que não ama menos a seu pai, a sua mãe. Até a mulher pode ser, que a gente aceitaria a mulher. Vou amar menos minha mulher, mas pai e mãe não. Ou filho não, mas mulher, filho, irmão, irmã. Amar menos. Quem você ama mais? Quem? Oh, meus irmãos, eu já contei isso aqui porque para mim essa foi uma das maiores lutas no meu interior. O meu Benjamin era o Leonardo, meu filho. 1 ano de vida, lindo. A coruja acha que o filho dela é o mais bonito. Mas ele era lindo, aquele cabelinho de anjo barroco, de Rafael. Lindo. E eu, gordo, orgulhoso com o filho no braço. Entrava aqui na igreja, parecia... Mas que criança linda, pastor. Eu digo, é meu filho. Meu filho, foi eu que fiz. Olha a minha genética. Não dizia assim, irmãos. Eu não sou tão estúpido. Dizia aqui dentro, mais burro ainda. Você não diz na boca, mas diz no coração. Orgulhoso. Estou lá em casa, orando um dia, e Deus disse assim: este menino é um ídolo na sua vida. Eu vou tirá-lo. Ô irmãos. Ô dor. Eu olhei para um lado e para o outro. Senhor. Não, Senhor. Pode levar. Pode levar. Ele é teu. Entre nós dois,
ainda que eu seja o pior de todos os pecadores, eu quero que o Senhor seja a minha preferência. Ainda que eu não consiga, eu gostaria que o Senhor fosse o único. Eu não vou conseguir, mas se o Senhor fizer essa obra, eu te quero. Preferencialmente a meus filhos, a minha esposa. Foi com lágrimas e ele me falou, agora ele fica. Isaac está sobre o altar. E está lá. Ele é do Senhor. Não é meu. Pertence ao Senhor. Está conosco, mas não é nosso. É do Senhor. Pertence ao Senhor. Ele ainda não está experimentando a vida de Deus, mas eu tenho certeza de que ele será do Senhor. Porque há uma palavra de Deus que diz, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Deus não põe palavras para que não sejam cumpridas. E não é só para Jerusalém, não é só para Israel, é para o Israel de hoje. E nós temos certeza de que os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos amar os nossos mais do que ao Senhor. Se os nossos estão sendo impedimento, é por isso ele não está sendo a suficiência. Temos que deixar lá diante do altar o nosso Isaac. Marido, às vezes é a mulher, é a esposa, é o filho, é alguém. A gente precisa colocar lá diante do Senhor. Bem nesse mesmo texto, no verso 29, ele fala de novo da cruz. Verso 27, capítulo 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha a palavra tomar a sua cruz. Irmão Erwin tem falado sobre a nossa cruz e a cruz de Cristo. Eu não vou contradizê-lo, mas vou dizer o seguinte, que a nossa cruz e a cruz de Cristo, elas são muito semelhantes. Porque a cruz que Cristo levou era a nossa. E a nossa que nós levamos era aquela que Cristo levou. Para que nós também experimentamos o morrer. Cruz, irmãos, eu entendo assim. É uma questão de interpretação. Cruz não é lugar de sofrimento. É lugar de morte. Fardo é lugar de sofrimento. Torturas neste mundo. Lugares de sofrimento. No mundo tereis tribulações, aflições. Cruz, gosto muito da expressão de Dr. Tozer. Quando aquelas pessoas pegavam a sua cruz, eles sabiam que iam morrer. Ia ter fim. Ia acabar. E eu gosto deste poema, que para mim, eu coloquei inclusive num dos nossos livros. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou, montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão? O suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressurgir, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele.
Mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou, e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele, a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Essa cruz era minha. Muito minha. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Agora nós levamos a nossa cruz. O que é? O morrer de Jesus diariamente. Os efeitos deste morrer. E muitas vezes nós levamos um dia e outro dia não. E aí ele, na sua graça, eu perguntei, irmão Dino, por que existia uma segunda Páscoa, um mês depois da primeira Páscoa? A primeira Páscoa acontecia no dia 14 de Nisan. Um mês depois, uma segunda Páscoa. Por quê? Aí o irmão Dino disse, ô irmão Glênio, o nosso Deus é tão gracioso. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam imundas, as mulheres que estavam menstruadas, que não podiam tomar a Páscoa, os homens que estavam imundos, aqueles que não puderam chegar na hora, no dia, tinham uma segunda chance, de uma segunda oportunidade, um mês depois, a festa da Páscoa de novo, para celebrar com aqueles que tinham perdido a primeira. Oh Deus gracioso, Ele não quer ninguém de fora. A sua graça está aí, pronta para nos aceitar. A segunda chance e a terceira, que Ele está pronto. Diz que estou à porta. Estou aí batendo. A igreja de Laodiceia tinha tudo, mas não tinha Cristo. Mas Ele estava lá, batendo a porta. Irmãos queridos, renunciar ou amar menos família, tomar a cruz, ainda mais um versículo aí do capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora pegou a posse. Pegou a família, pegou a nós, pegou as coisas. Eu gosto muito do Dr. Led, ele falando sobre aquela expressão de Jesus, eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Ele usa essas duas palavras, mansidão, para referir-se à posse. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, posse. E humildade, referindo ao ser, a nossa natureza humana. Humildade, referindo ao nosso ser. Duas grandes coisas, ter e ser, fazem com que nós fiquemos numa luta. E agora nós precisamos render diante do Senhor, para que Ele seja o nosso tudo. Qual é o seu patrimônio? Cristo é o quê? É tudo em todos. É tudo. Quando é que Cristo vai ser tudo para mim e para você? A suficiência de Cristo só pode ser experimentada depois que houver a nossa completa renúncia. E muitas vezes nós não conseguimos renunciar.
E aí vem os benditos fracassos patrocinados pela graça. O que são esses fracassos patrocinados pela graça? Pedro, por exemplo. Pedro virou para Jesus e quis mostrar para ele que, ó Jesus, o senhor pode confiar em mim. Todos podem te trair. Mas o senhor conta comigo que o senhor não vai se decepcionar, porque eu serei fiel. E olha, o senhor pode ter certeza. E Jesus disse para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai ver um negócio subir na sua cabeça. O galo vai cantar na sua cabeça. Você vai me trair 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E ele era tão persuasivo que ele influenciou os outros discípulos. E os outros discípulos também disseram: nós não vamos fazer isto. 1, 2, 3. Não foi muito tempo depois. Na beira da fogueira, estava lá Pedro negando o Senhor. Estava lá Pedro negando o Senhor. O Senhor olhou para Pedro, ele saiu dali e chorou amargamente. Quando o Senhor ressuscita, a primeira coisa que ele diz: olha, vocês vão para a Galileia e fala para Pedro. Engraçado que ele não mandou falar para ninguém. Fala para Pedro. Eu preciso me encontrar lá com eles. Na hora que Jesus se encontra com Pedro, o Senhor diz para ele: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Jesus não critica. O Evangelho é restaurador. Ele lembrou que ele não ia ser nada mais do que um fracassado. Mas o Senhor estava lá, pronto, para restaurar aquela vida. Irmão Ernie falou sobre os 2 filhos perdidos. Não era um filho perdido, eram os 2. Um perdido na prodigalidade da riqueza, o outro perdido na prodigalidade da sua justiça própria. Os 2 perdidos. Mas o pai, que era pródigo em amor, quando deu ao filho a chance dele ir embora de casa, ele disse: pode ir que eu te acho. Você pode ir até no fundo do mundo. Na sua memória você não vai se esquecer nunca de mim. Porque o meu amor vai te acompanhar. E eu vou te buscar dentro do chiqueiro. A minha graça vai te restaurar. Um pai que sonega não é um Deus de graça. Ele permite que você fracasse. Porque a graça dele é maior do que o seu fracasso. Hoje o irmão Dino disse que ele permite até que o nosso pecado, ele transforma, eu não sei se foi o irmão que disse, transforma a questão do nosso pecado em bênção. Porque esse é o Deus da graça. Esse é o Cristo suficiente. É o Cristo que faz essa obra extraordinária. Pedro fracassou. Mas Jesus não o condenou. E o restaurou. E ele estava lá no primeiro dia da igreja, com a chave abrindo as portas da salvação do reino de Deus. Este Deus que restaura homens miseráveis. Como disse o irmão Early, que ele foi achado no lixo. E eu fui no lixo de mais de baixo, onde Deus me achou. Tinha um lixo pior. Eu tenho que fazer uma disputa com Paulo quando eu chegar no céu. Paulo diz que ele é o príncipe dos pecadores. E eu acho que sou eu. Então nossa disputa nós vamos desfazer lá no céu. Porque não existe, irmão. Deus tem me mostrado e tem me deixado fracassar.
para Ele me mostrar cada vez mais do que é a sua graça. Eu gosto muito dessa expressão de Filipenses, que ele diz: não há nada que eu faça que possa aumentar o amor de Deus para comigo. E não há nada que eu faça que possa diminuir o amor de Deus para comigo. Porque Ele me ama com um amor eterno. E é o seu amor que me faz mudar. A bondade de Deus é que te traz o arrependimento. Não é a severidade de Deus, é a bondade de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer este Cristo suficiente, a graça nos levando a ter reveses, patrocinando reveses para nós. Fracasso. Por conta de quem? Para quebrar este homem velho, este homem duro e resistente, que às vezes pensa que pode fazer a coisa de Deus. Ô Senhor, o Senhor quebra, mas não desiste de mim. O insucesso humano é uma plataforma de lançamento para o sucesso da confiança em Cristo. Um dia um irmão, eu acho que ele hoje está aqui. Ele chegou aqui depois de um culto, ele me agarrou aqui e disse: para mim não tem jeito. Eu sei de tudo, eu sei de tudo. Eu sei do que é a mensagem, mas para mim não tem jeito. E ele agarrado comigo, e nós descemos aqui esse negócio, porque eu não queria que ele ficasse exposto aos olhos das pessoas. Descemos os dois abraçadinhos aqui, ficamos lá dentro daquele quartinho ali, e ele chorando, dizendo: para mim não tem jeito, eu sei de tudo, eu sei de tudo, eu sei da mensagem, eu sei de tudo, e eu não tenho salvação, eu não tenho. Para quem sabe de tudo, que você vai dizer o quê? Ele já sabe de tudo. Irmão, você já sabe de tudo, só que você não sabe que Cristo não desiste de você. O Senhor é o Senhor da graça, é o Senhor da restauração. Outro dia, no outro domingo, ele chegou: pastor, Jesus é maravilhoso. Agora que você está vendo. Ele é maravilhoso na sua desgraça, e ele é maravilhoso no dia seguinte, festa. Ele continua sendo o mesmo. Não existe esse Deus de humor variável. Não existe um Deus ciclotímico, que um dia ele está feliz e outro dia ele está triste. Ele pode ficar triste com o nosso pecado, mas ele nos restaura. Ele é o Deus da graça. Então a nossa suficiência está exatamente: Cristo é um cavalheiro, é um gentleman, que sabe como nos levar. Com jeito, fracasso aqui, fracasso lá, até que a gente se renda e diz: Senhor, Tu és tudo. Eu me rendo diante da Tua suficiência. A suficiência de Cristo é o resultado da nossa total desistência. Ainda não desistiu? Joga logo a toalha, criatura. Eu gosto de, às vezes, assistir luta de boxe. E o cara tá lá, pá, e vai. De repente a cara do outro tá, e o treinador, com aquele gesto de misericórdia, pega a toalha e joga. E o juiz, pum, para. Para de lutar, idiota. Para de lutar. Jesus já venceu. Ele é suficiente. A nossa vitória está nele. Nós somos aceitos nele. Hoje eu louvei com as pregações, porque é isto que nós precisamos, e repeti-las. Sabe por quê? Porque a gente esquece as coisas de Deus. Era para colocar um traslado da lei diante do rei e ler todos os dias perante o rei. Um traslado da lei, e vinha o sacerdote e lia o traslado da lei perante o rei todos os dias. Para quê? A memória da gente é curta. A Bíblia diz assim: todas as vezes que vocês se reunirem,
Faça uma celebração da ceia. Por que é a celebração da ceia? É uma memória para nós nos lembrarmos do que aconteceu no Calvário, do que aconteceu com Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Isso nunca pode parar. Você nunca pode parar de pregar da cruz de Cristo, porque se você parar de pregar esse assunto, vem as ideias escusas do humanismo com cara de cristianismo, mas é falso. Só existe cristianismo diante da cruz. Esse negócio de ficar massageando o ego, apalpando gente, cuidando de gente na base. Ó, meu irmãozinho, você é muito querido. Você é querido sim. É amado sim. Deus deu toda a vida por você. Mas não fica com esse negócio de ficar massageando isso, que isso leva a um desespero de sensibilidade. É um povo sensível que fica magoadinho. O bico cresce por qualquer coisinha. Não, é morrendo em Cristo que nós ganhamos a libertação de nós mesmos. Não mais eu. O irmão Harold disse, a definição melhor de cristianismo que eu conheço é não mais eu, mas Cristo. Se não é mais eu, quem é você? Eu sou um morto. Cristo é minha vida. Aleluia. Vem um louvor. Ah, Glênio, você está tão bem vestido. Aleluia. Pronto, é Cristo. Você é um safado, sem vergonha. Bom, Ele já me perdoou. Cristo já me salvou. Que eu vou ficar preocupado com sua crítica? Não tem mais nada para ficar discutindo. Nem os seus louvores, nem a sua crítica. Cristo é a nossa vida. É isso, eu entendo assim, não sei. Eu vejo, irmãos, que a igreja de Laodiceia, como eu estava dizendo, é uma igreja que tem tudo. Mas o começo das coisas começa assim. Esqueceste lá em Éfeso o teu primeiro amor? E cá, já Jesus nem na ceia estava do lado de fora, querendo entrar. A igreja estava bonitinha, tinha tudo. Tinha som, tinha ar-condicionado, tinha templo, tinha... E Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Batendo, porque ele também não desiste. A igreja é minha. Vocês estão querendo fazer da minha igreja aí um pacote de saco de gato, mas vocês não vão fazer não. A igreja é minha. E eu tenho aqueles que vão se arrepender. Eu tenho aqueles que vão se voltar para mim. Eu tenho uma igreja. Vocês podem ter um clube social, um clube religioso de final de semana, mas a igreja é minha. Vocês não vão fazer bagunça na minha igreja não. E eu vou ter os meus. Irmãos, Jesus é suficiente. Nós temos um Cristo suficiente. E começa exatamente nesse esvaziamento. E para esvaziar, ele não tem muita pressa, mas ele vai. Vai esvaziando. A gente encontra alguns irmãos que levam mais tempo. Outros são mais rápidos, mas chegam a um ponto de dizer assim, estou aqui rendido. Não tenho mais direito. Um humanista não pode ser um cristão autêntico. Um humanista não pode ser um cristão autêntico. E um cristão autêntico é humano, mas não é humanista. Ele é bastante humano, bastante sensível, mas não é humanista. Não faz politicagem, não faz coisas por detrás dos panos, não faz negociata, porque ele tem um Cristo a quem deve todas as coisas. Um pouquinho mais, já estou acabando. Uma pessoa talentosa tem dificuldade de se desestimar. E sem a desestima não se pode ter uma estima do alto. Alto com L, não alto. Autoestima é o perigo.
Nós precisamos ter a estima que vem de cima, de Deus. E não essa autoestima que enche o nosso ego, que deixa o nosso ego obeso. Deixa eu só pegar uma caroninha aqui assim. Às vezes são coisinhas assim. Você não fez do jeito que eu quis. Banda. Tem banda na igreja, banda e bando. E aí um fica valorizando mais um do que outro. Gente, por favor. É morto para tudo. Tem direito, não é Cristo, Cristo, Cristo. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Eita litania boa, litania. Do século XII, essa litania. Ó Jesus manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça, que outros possam ser mais amados que eu, que outros possam ser mais estimados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto o Senhor pode me fazer. Ah, isso aqui é coisa séria. Isso era gente que sabia o que queria. Não estou querendo palco, eu estou querendo Cristo. Eu estou querendo Cristo. Irmãos, nós estamos diante de um mundo terrível. Eu tenho feito essa oração de F.B. Meyer. Essa oração foi a Nancy que me deu. Eu anotei na minha Bíblia. E hoje estou trazendo: Senhor, Senhor, Tu sabes que a minha vontade fraca, de acordo com a minha carne, nunca desejará fazer a Tua vontade. Senhor, faz Tua vontade fazer com que a minha vontade deseje fazer a Tua vontade. Oh, oração. Senhor, faz Tua vontade fazer com que a minha vontade deseje fazer a Tua vontade. Eu quero a Ti, Senhor, como meu suficiente. Cristo é tudo em todos. João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu não ore assim, convém que eu diminua para que ele cresça. Há uma diferença. Convém que eu diminua para que ele cresça é esforço. Convém que ele cresça para que eu diminua é graça. Eu tenho uma casa de 2 andares, que tem 6 metros de altura. Alguém chega do lado e vai construir um edifício de 60 andares. E começa a construir. E ele começa ali no chão, 1 andar. Aí minha casa ainda é mais alta. 2 andares, está chegando perto da minha casa. 3 andares, já passou da minha casa. 4, 5, 6, 7. À medida que ele vai crescendo,
a minha casa vai ficando menor. Não é que ela ficou menor. Eu não tenho que me rebaixar. Eu tenho que olhar para a grandeza de Cristo. Porque quanto mais nós olhamos a grandeza e suficiência de Cristo, mais insignificantes nós ficamos e mais felizes nós estamos. Porque a suficiência dele nos basta. Aí fica tudo tranquilo. Cristo é suficiente para você? Ó Senhor, eu sou tão fraquinho. E eu gosto tanto de palco, mas o Senhor não desiste de mim, não. Continua fazendo esta obra, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Irmãos, nós temos hoje, Deus tem levantado muitos irmãos amados por esse mundo afora. Irmãos que estão instruindo a igreja. Eu falei hoje com os missionários, nossos amigos. Irmãos, não deixe de pegar esse material que nós temos recebido aqui. Leve para a sua igreja. Sente com o povo. Ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A Paulo diz assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Repita, trepita, quadrepita, quintepita e faça outra vez e vai em cima, e vai em cima, e vai em cima. Até que essas coisas sejam internalizadas e o Espírito, como disse o irmão Dino, aponta lá da vara, lá daquele suporte de sustentação, passando do espírito do homem interior para a nossa alma, para curar as nossas doenças periféricas, os nossos problemas, os nossos traumas, pela graça de Cristo, e nós sejamos sarados, porque essa salvação, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Deus não desiste de nós. Aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos encha da suficiência de Cristo. Essa palavra entusiasmo é muito boa. Se teomania é horrível, porque é você com mania de Deus, entusiasmo é você estar cheio de Deus. Entheos, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, para que nós possamos crescer. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.